15 vezes, senhoras e senhores. 15 títulos de UEFA Champions League. O Real Madrid fez de novo. O Real Madrid é inacreditável, inevitável em vários momentos. O Real Madrid pegou a maior competição de clubes do mundo e disse, olha, o segundo maior campeão tem 7 títulos, né? Ok, agora o Real Madrid tem mais do que o dobro. Em uma partida que mostra mais uma vez o jeito desse Real Madrid de Ancelotti de jogar em algumas oportunidades, que marca o que pode ser o divisor de águas definitivo para o Vinícius Júnior se tornar o Bola de Ouro, que é uma despedida de Toni Kroos dos gramados por clubes, já que ele ainda vai jogar a Eurocopa com a seleção, que tem outras histórias como a do Nacho, um cara que tem uma vida no Real Madrid, que pode ter feito também a sua última partida, que está sendo pouco citado, e que pode finalizar o seu ciclo de Real Madrid, a sua história no Real Madrid, capitaneando o time em uma final de Champions. A gente tem os 6 títulos do quarteto Kroos, Modric, Carvajal e o próprio Nacho. E a gente tem histórias também do lado do Borussia Dortmund, como a do Marco Reus, que a gente vai ampliar um pouquinho mais durante esse vídeo. Uma partida que começa com o Dortmund jogando muito bem, né, cara? O primeiro tempo do Dortmund é extremamente competente, cara. O esquema feito pelo Terzic no 4-5-1, muito preocupado em se defender, com uma marcação e um comprometimento tático muito grande, foi eficiente demais. O Real Madrid não consegue jogar no primeiro tempo por conta do excelente sistema defensivo do Dortmund, no sentido de posicionamento, no sentido de comprometimento com a marcação. Você via Sancho voltando para marcar muito pelo lado direito, o mesmo para o ADM pelo lado esquerdo. Quando passava dessa linha de meio de campo, que tinha uma linha de 5 no meio campo, né? Ou um 4-1-4-1 com o Kahn, sendo um cara um pouco mais preso entre as linhas para defender ainda mais a entrada da área, você tinha um sistema defensivo que tinha o Rieston como ponto frágil, mas quando o Vinícius passava por ali tinha o Hummels numa partida muito boa. O Schlotterbeck bem no jogo também, achando bons passes, mas também defensivamente uma partida fundamental. O Madsen, que acabou errando no segundo tempo, mas que fez um primeiro tempo fundamental também. E o Kobel, que era a salvaguarda de um goleiro que passava muita segurança também, mas que nem foi necessário, já que no primeiro tempo o Real Madrid nem finalizou a gol. Era um sistema do Dortmund que, além de ser muito bom defensivamente, além de encurtar os espaços do Real, ter muita dificuldade para criar, porque, na minha visão, inclusive, faltava um camisa 9, faltava alguém que desafiasse o sistema defensivo no pilar da defesa, no centro dos dois zagueiros. Era muito tranquilo para o Hummels ou para o Schlotterbeck sair para cobrir a marcação no Vinícius Júnior, para cobrir o Rieston, para fazer uma marcação dupla ou tripla. Era muito fácil para eles, porque não tinha alguém incomodando, né? Não tinha alguém que tivesse que dividir as atenções dos zagueiros. Com o Hummels saindo, ele preocupado, opa, será que o Schlotterbeck está antecipando o camisa 9? Não tinha alguém para fazer essa função, como era o Real Madrid, que não jogou com um camisa 9 durante toda a temporada. O cara que tentava fazer isso era o Bellingham, que tentava se espetar dentro da linha de defesa do Dortmund, mas que não conseguiu, porque o primeiro tempo foi tão eficiente do Dortmund que não cedeu oportunidades para o Real Madrid. E também criativo, né? Porque o Dortmund tem 4 boas oportunidades no primeiro tempo e parou em boas defesas de Thibaut Courtois. Principalmente o ADM tendo as 2 principais melhores oportunidades em lances, obviamente, de contra-ataque, de velocidade, de transição rápida. Mérito total do Dortmund. O Real Madrid jogou várias vezes como Dortmund durante essas Champions. O Real Madrid do Ancelotti várias vezes preferia aguardar o adversário vir para cima, recuperar a bola em transição em velocidade, transição rápida. Um contra-ataque em velocidade era suficiente para o Real. Atacava dessa maneira, encontrando os espaços na transição em velocidade. O Dortmund fez esse papel. Mérito dele, é um método de jogo, é um modelo de jogo, ok. E fez muito bem. Inclusive, quando teve a oportunidade, faltou eficiência. O ADM perde as 2 principais oportunidades, o Brent perde uma também, e essa conta viria a ser cobrada, né? É mais uma vez a máxima do Real Madrid. Se você não mata o Real Madrid, ele te mata. O ADM teve as principais oportunidades. Uma, ele dribla o Courtois, que sai bem, ele fecha o espaço do ADM. O ADM é obrigado a fazer um drible, acaba sendo um pouco mais extenso do que devia, mas ele precisava garantir que a bola não fosse ser pega pelo Courtois, que tem 1,98 m.
mas ele tirou dele mesmo também o ângulo, né? E na outra oportunidade ele também finaliza mal. E aí o Dortmund viu o primeiro tempo exemplar não ser convertido numa vantagem. E deixou o Real Madrid completamente confortável para o segundo tempo, porque ele não tinha jogado bem. Todo mundo viu, inclusive o Ancelotti, incomodado em alguns momentos no primeiro tempo. Mas o Real estava no 0 a 0, o Real tinha um jogo, o primeiro tempo tinha ido mal, mas o segundo tempo estava pela frente, o Real Madrid não precisava mais do que 45 minutos para decidir, e não precisaria nem correr atrás de uma vantagem construída pelo adversário, porque estava no 0 a 0. E o Real volta diferente. Nos primeiros 5 minutos o Real já encontra duas oportunidades, uma cobrança de falta do Kroos, um lance também de uma finalização, se não me engano, o desvio de cabeça é a primeira oportunidade do Real no escanteio, né? Que passou a ser também um dos pontos de principal perigo do Real Madrid. O Real foi se encontrando mais no jogo, o Dortmund foi cansando também porque correu muito mais, correu a maior parte do tempo atrás do Real Madrid do que o Real atrás do Dortmund. Isso cansa. Você viu o ADM sendo substituído aos 70 minutos, que já era uma substituição esperada para a entrada do Marco Reus, mas também vi ele cansado. Vi um Dortmund um pouco mais sentindo as pernas para correr na marcação. E o Real foi se encontrando, o Real foi crescendo no jogo, o Real foi aos poucos encontrando melhor o Bellingham, que fez uma partida, eu diria que nota 7, porque defensivamente ele foi muito bem, mas obviamente ficou encaixotado a maior parte do tempo dentro do sistema de marcação do Real Madrid. Você via o principal jogador no primeiro tempo do Real Madrid talvez tenha sido o Mendy, que foi muito bem defensivamente quando exigido. E o Courtois, que fez boas intervenções também quando exigido. Mas não tinha ninguém do meio para frente conseguindo produzir, conseguindo encontrar oportunidades. No segundo tempo isso já muda um pouco. O Rodrigo começa a encontrar um pouco mais de espaço, a fazer um pouco de jogada individual, apesar de que ainda sem criar muito perigo. O Bellingham começa a ser um pouco mais conectado com 1-2, com tabela. O Kroos vindo um pouco mais para armar esse jogo do início e fazendo uma partida também de pouquíssimo erro, de percentual muito alto de acerto de passe, o que já é de costume. E aliás, uma despedida do Kroos magnífica, surreal, algo que todo jogador sonha em ter. A gente vai falar um pouco mais disso na frente também. O Real foi se encontrando, até que, numa jogada de bola parada, surge a maestria de Toni Kroos para cobrar um escanteio muito preciso, e no primeiro pau desvia Carvajal, cara, que não é um dos mais altos desse elenco, mas que se posicionou muito bem, fez um cabeceio de manual, e aos 70 e poucos minutos, pouco depois da entrada de Marco Reus, colocava o Real Madrid à frente. E isso desmonta completamente o sistema do Dortmund naquele momento, né? Porque o Dortmund ainda vinha se defendendo e tentando encontrar espaços em jogada em velocidade, em transição em velocidade. Quando o Dortmund fica atrás no placar, ele precisa sair. Ele tem 17 minutos para empatar um jogo. E aí ele começa a dar espaço, ele começa a ser um pouco mais afoito. E essa ansiedade acaba levando o Dortmund ao erro do Madsen na saída de bola, que vinha fazendo uma muito boa partida inclusive. E um erro que pro Real Madrid, cara, com o Bellingham ali recebendo a bola com tempo para pensar, um tempo que ele pouco tinha no primeiro tempo, levantando a cabeça para ver a passagem do Vinícius, com campo para correr nas costas da defesa, como o Vinícius Júnior quis o tempo inteiro e como ele gosta de fazer, e como é uma das principais características dele, e que não tinha tido a oportunidade, porque o Rierson era um adversário de que ele driblava fácil no primeiro tempo e no início do segundo também, mas que o Hummels vinha muito bem na cobertura, que o Kahn aparecia por ali, que o Sancho ajudava na marcação, era 1, 2 ou 3 marcando o Vinícius sempre. Nessa roubada de bola que o Dortmund estava exposto, o Vinícius estava sozinho. E aí surge a assistência do Bellingham para o Vinícius finalizar na saída do Kobel, que ainda desvia, mas viria a fazer o segundo gol. Um gol que praticamente mata o jogo, um gol que depois teria, teoricamente, a diminuição do Füllkrug, que merecia, inclusive, esse gol. O Füllkrug merecia pela Champions que fez, e o Dortmund também merecia que fosse um 2-1 pelo que jogou no jogo. Era um jogo para um 2-1 até, mais do que um 2-0 para o Real Madrid, mas finaliza 2-0, já que o gol foi anulado. Real Madrid 15 vezes campeão, e aí a gente parte para as histórias. Primeiro a gente mostra a grandeza do Real Madrid, mais do que o dobro do segundo colocado em número de títulos de Champions, é absurdo. O Milan tem 7, é o segundo, o Real Madrid tem 15 agora, cara. É surreal, é uma dominância, a palavra é essa, dominância. O Real Madrid fez isso com a Champions, é dele, ponto. A gente tem que falar, especificamente, eu vou unir Carvajal e Nacho, tá? Apesar de achar que o Nacho merecia um pouco mais de destaque. São caras que têm muito tempo de Real Madrid. O Carvajal vem depois de um empréstimo do Bayer Leverkusen lá em 2013. De lá pra cá, são 6 títulos de Champions. São algumas temporadas que ele era muito questionado, inclusive por mim.
alguns erros defensivos, mas depois se torna um jogador completamente consistente. Hoje é titular inquestionável, não é nem questionado, por mais que tenha já um pouco mais de 30 anos, acho que tem 31, não se pensa em substituir o Carvajal nesse momento, porque ele é inquestionável, porque ele é um grande jogador. Ele, inclusive, tem uma das primeiras oportunidades do Real Madrid de finalização a gol, porque ele participa do ataque, sempre espetado pelo lado direito, às vezes indo até como ponta, faz uma belíssima partida, abre o placar num jogo de poucas oportunidades do Real. Ele abre os caminhos, né? Ele faz 1-0, ele deixa o Real Madrid em vantagem para se sentir confortável na partida e para conseguir ampliar a vantagem mais facilmente num belíssimo cabeceio. Nacho, também muito tempo de Real Madrid, um cara que foi reserva a maior parte do tempo na sua carreira no Real, só joga pelo Real Madrid basicamente, é da base do Real Madrid, e depois de muitos anos consegue alcançar a titularidade em algumas oportunidades. Ainda não é titular oficialmente, porque ele entra nessa temporada também pela lesão do Militão de longo prazo, mas faz uma temporada extremamente consistente, e no que pode ter sido a sua última temporada, já que ele ainda não renovou e deixou para decidir, inclusive. Ele já tem a decisão, mas deixou para informar após a final. Eu acho que ele vai sair, mas sai o que pode ter sido a última partida dele, capitaneando e levantando a taça da Champions League, a sua sexta na carreira, assim como o Carvajal, que se unem também a Kroos, Modric e Paco Rento, que era o único que tinha 6. Agora esse quarteto de uma era vencedora do Real Madrid chega a esse número absurdo. Eles têm mais Champions sozinhos do que a maioria dos times na história. Na verdade, só 2 times têm mais Champions do que eles, que são o Milan e o próprio Real Madrid. Aí a gente tem o Bayern empatado com eles e o Liverpool também. É surreal. São jogadores, são carreiras de no máximo 15 anos que conseguiram esses feitos. E aí entra Modric também, que faz parte dessa era extremamente vencedora da última década do Real Madrid, 6 títulos de Champions, no maestro. Entra para substituir Kroos, que era, obviamente, um dos destaques da noite. Um cara que tem a despedida perfeita. O último jogo dele com a camisa do Real Madrid, anunciou a aposentadoria algumas semanas atrás. Final de Champions, ele fornece uma assistência, ele mostra mais uma vez o auge dele, que foi essa temporada, uma das melhores temporadas do Kroos. Finaliza em altíssimo nível, com assistência e com título, se igualando a Paco Rento, se tornando um dos maiores jogadores da história do futebol, um dos poucos que tem 6 títulos de Champions. Absurdo, surreal, histórico. Aí a gente tem que falar de Marco Reus, que perde também a final junto ao Borussia Dortmund, mas é um cara que é lendário, independente do que acontecer, está na história do Borussia Dortmund. É um cara que vai ser idolatrado eternamente pela lealdade que teve ao clube. Merecia um final melhor para a carreira dele, mas bateu de frente com o Real Madrid e aí complicou a vida dele. E Vinícius Júnior. A gente tem que finalizar falando do Vinícius, porque se o Real Madrid ganha um 15º título de Champions, é muito também por Vinícius Júnior. Faz um gol que cravava o 2-0, que decidiu o jogo, mas vai muito além, né? A temporada do Vinícius Júnior, a partir da reta final, o Vinícius Júnior é claramente disparado o protagonista do Real Madrid. Ele tem partidas decisivas de melhor do mundo, ele tem números de melhor do mundo, ele tem atuações de melhor do mundo, ele faz uma final de Champions de melhor do mundo, e a segunda final de Champions do Vinícius Júnior. 2 títulos, 2 gols. Um gol na final contra o Liverpool, Real Madrid 1-0, faz o gol decisivo, e agora na final contra o Dortmund 2-0, ele faz o segundo gol para fechar a final. Um dos maiores investimentos da história do Real Madrid, contratado por 40 milhões de euros, com 17 anos ainda, 2 finais, 2 títulos, 2 gols, daquele que tem que ser o melhor do mundo. Esse é o retrato de um histórico 15º título de Real Madrid. Somente o Real Madrid tem essa história. Ponto. Título merecido, um título histórico, um título repleto de histórias a serem contadas, um título para a história do clube e para a história de muitos jogadores. São 15 Champions. É absurdo. Não tem como acreditar em alguns momentos. Com o Real Madrid é isso. Vamos ficando por aqui. Comentem o que vocês acharam. Muito obrigado a vocês que assistiram. Não sei quando esse vídeo está saindo. Se está saindo ainda no dia da final da Champions ou no outro dia, no caso no domingo. Mas agradeço a quem se deu o tempo de assistir. Valeu, tamo junto. Compartilhem pra gente espalhar a nossa família 10 e Fala. Até o próximo. Tchau.